Muito bem-vindos ao Gi Patrian em Ação. Estamos aqui mais essa semana incrível para gravar esse episódio. Eu sou a Gi Patrian, eu sou estrategista de posicionamento digital e negócios digitais lucrativos. E nada mais, nada menos, eu estou com uma mulher, gente, que ela também é do digital, é uma empresária. Ela trabalha nessa parte do marketing há mais de 20 anos. Ela veio compartilhar conosco um pouco da trajetória dela, tirar algumas dúvidas, porque ela vai falar sobre o que hoje está muito em alta, que é a IA, que é a especialidade dela. Então nós vamos entender um pouco mais desse mundo. E eu estou aqui com a Tati. Muito bem-vinda, Tati. Olá, Gi, tudo bem? É uma honra ter você aqui no podcast. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que eu te adoro. Eu gosto do seu posicionamento também, da sua energia. Obrigada. Estou muito feliz e estou muito feliz pelo convite. Imagina, é uma honra ter você aqui compartilhando um pouquinho da sua história nesse momento que o que mais se fala hoje é sobre IA. Né? Eu vou até te fazer essa pergunta depois, mas é engraçado que tenho notado, observando alguns Instagrams de pessoas que nunca falaram sobre isso e que estão pegando a onda, né? Sim. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Sim. eu quero que você fale para nós. Eu sei que aqui nos bastidores você falou que está aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Você tinha uma loja na cidade do qual eu morava, que é São Caetano. Olha como... Gente... Sim. Esse mundo é muito pequeno. O que tem de gente que eu conheço, assim, do meu convívio daqui, que é da onde eu morava, e que lá a gente nunca se viu. Não. E aí fala, realmente o mundo é pequeno, não? E é engraçado que a gente veio se encontrar, né, em outro país, numa outra situação, e lá, que é o nosso ambiente. E a gente sentou uma do lado da outra e nunca se viu lá na nossa cidade. É verdade, mas a gente estava uma do lado da outra. Que coisa, né? Sim. Mas me conta, de que lugar do Brasil você é? O que você exercia lá? Eu sou de São Paulo. Bom, a minha parte profissional, eu tenho mais de 20 anos na área de marketing. Eu fui professora de pós-graduação quando a gente estava começando a descobrir a internet. Nossa! Eu já formei mais de 2.000 alunos profissionais na área de designer, de web designer, na área de e-commerce, quando as pessoas ainda nem sabiam o que era loja virtual. Eu era professora da Embi Morumbi, de várias faculdades lá no Brasil. Além disso, eu também fui empresária, como você falou, por muitos anos. E uma coisa legal é que eu comecei junto com meu marido no chão da sala do nosso apartamento. Caramba! E aí isso foi crescendo e a gente mudou para um escritório pequeno. E daí nós formamos 5 showrooms de luxo mesmo. E isso foi bem legal, essa experiência, porque a gente foi reconhecido como a maior loja exclusiva da Deca da América Latina. Vocês tiveram 5 lojas? 5 showrooms, sim. 5 showrooms. Sim, a gente foi ampliando, né? A gente começou pequenininho, aí ampliou para um showroom, depois para o outro, e foi crescendo. Aí montamos um em São Caetano e aquele showroom ele foi o maior da América Latina. Caramba! Sim. E você cuidava do marketing deles, da divulgação de e tudo mais. Tudo. Quanto tempo vocês ficaram com o showroom? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E eu estou aqui nos Estados Unidos também. E por quê? Se vocês tinham essa loja, né, a premiação de ser a maior loja da América Latina, era uma vida estável, né? Sim. Com certeza. Eu lembro dessa loja, é uma referência. Ela ainda existe lá, né? Em São Caetano, eu lembro. É uma loja referência mesmo, muito grande. Sim. Por que Estados Unidos? Por que essa mudança? Olha só, e aí você falou, era uma loja bastante conhecida. A gente chegou a ganhar 2 anos consecutivos como melhor atendimento da região. A gente era referência no nosso nicho. Tudo perfeito, só que às vezes é difícil você ser... todo mundo fala isso, mas você ser empresário no Brasil, Nossa, a gente tem algumas dificuldades e às vezes ela se sobressai. Muitas dificuldades. Sim, e às vezes ela se sobressai. Você fala, realmente a gente vivia, era o nosso sonho, era a nossa vida ali dentro, aquilo lá era nosso coração estava ali.
Mas depois a gente foi, acho que se cansando de toda essa batalha, de ser sempre muito difícil as coisas. Você trabalhar, eu sei porque eu também, tanto que eu te falei nos bastidores, dois dos meus buffets eram ali, na Rua São Paulo. O buffet Toca, que você chegou a falar que conheço, porque também era uma referência ali da cidade, é uma referência, né, que ele continua existindo. Mas o que você falou é muito importante, porque realmente no Brasil a gente cansa de ser empresário, porque a gente não tem incentivo algum. Muito pelo contrário, a quantidade de impostos, folha de pagamento e a parte trabalhista que não favorece o empresário em nada, né? E foi justamente essa batalha acabou cansando a gente, apesar de ser muito gratificante a outra parte. A gente era muito, como você fala, a gente tinha muito orgulho daquilo, né? Linda loja, a gente maravilhosa. tinha muito orgulho, mas a batalha acabou cansando a gente, e a gente falou assim, sei lá, vamos para os Estados Unidos, vamos ficar lá um ano, vamos ver, né? Ver como... Passar pela experiência. Vocês não vieram com a ideia já de ficar, então? A gente já veio. A gente veio um tempo antes, ficou aqui para ver se era isso mesmo que a gente queria. E aí a gente veio e falou, vamos ficar aqui mesmo, a gente decidiu, e aí começou todo o processo. E aí já se passaram 10 anos. 10 anos que eu estou nos Estados Unidos. E como que apareceu para você, nesses 10 anos que você está aqui? Acredito que você chegou, você já foi trabalhar com marketing? Já foi? Já. Então você não precisou fazer outra coisa? Quando eu cheguei aqui, eu já comecei a aplicar para empresas. Eu comecei a trabalhar com tráfego pago aqui, já trabalhava nessa área. Depois disso, eu fui trabalhar de mídias sociais para uma empresa que era distribuidora, inclusive ela distribuía nos mercados aqui nos Estados Unidos produtos brasileiros. Então, eu sempre fui na área de marketing. Tá. E aí, agora, os últimos anos, eu trabalhei na Conair, que a gente no Brasil conhece como Babyliss. Então, eu cuidava de toda a parte de social commerce, que a gente fala aqui, dessa empresa da Conair. Então, era desde o Instagram, Facebook, aí surgiu o TikTok, a gente implementou o TikTok, aí Amazon. Então, toda essa parte de e-commerce também deles, eu que cuidava. E como que apareceu, então, Tati, a IA? Então, aí surgiu... Como que foi essa mudança? Porque você falou também que você era low profile. Eu falei, Sim. Porque hoje você tem um Instagram que tem bastante seguidores. Tem bastante. Com certeza você não tinha um Instagram com poucos seguidores. Não, eu nem tinha. Pra falar a verdade, gente, como que... É aquelas coisas, né? Eu trabalho com isso 24 horas por dia também. Então, o meu Instagram, eu tinha o meu Instagram só com alguns amigos, Instagram fechado. Nossa! Mas não sei se eu posso te contar como que surgiu a ideia do Instagram, a ideia de trabalhar dando dicas de Instagram e inteligência artificial, eu faço isso no meu Instagram. E aí eu linko com tudo que aconteceu, se você quiser. Sim, pode falar. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, como eu te falei, eu fui trabalhar para várias empresas americanas aqui, né? Então, eu comecei no tráfego pago, cuidava de toda a campanha do Google Ads dessa empresa. Depois eu fui para essa distribuidora, que também eles tinham 3 lojas na Amazon e em todos os marketplaces aqui dos Estados Unidos. Então eu cuidava também dessa parte do e-commerce. E aí eu fui convidada para trabalhar na Conair, que aí era uma empresa global. Sim. Então foi muito legal, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. E foi também, eles tinham deixado essa parte, que engraçado, essa parte das mídias sociais de lado. Que é o que acontece muito aqui. Exatamente, que é o que acontece com os empresários aqui, que é justamente, depois eu vou falar sobre isso também. E aí, quando eu fui convidada a trabalhar com eles, a gente começou essa parte de cuidar das mídias sociais deles. E aí surgiu a parte de trabalhar com os influenciadores, da gente criar conteúdos que realmente
gerava nas pessoas o desejo de possuir aqueles produtos. Era muito diferente lá no começo. Trabalhava com a Conair desde 2000 e... Se não me falha a memória, 2019, por aí. Já faz tempo. Já faz tempo já. Trabalhei com eles mais né? de 6 anos. A gente terminou o contrato recentemente. Mas aí eu falo mais para você. E aí, durante esse meu processo na Conair, aconteceu aquilo que a gente não espera. Na verdade, a vida não avisa e a vida também não espera você estar pronta. E aí aconteceu que em 2022 eu recebi um diagnóstico muito triste. Eu recebi um diagnóstico que eu estava com câncer. Caramba. E aí tudo começou a mudar de novo, a minha vida começou a mudar a partir desse momento. Eu recebi essa notícia aqui nos Estados Unidos, eu tinha acabado de voltar do Brasil, estava super feliz que eu tinha ficado com toda a minha família lá, e aí, quando eu voltei, eu tive essa notícia que eu tinha um câncer, e não só isso, era um câncer... Que lugar que era? Era nos seios, né? Só que era um câncer que era uma mutação genética. Então, e essa mutação genética, ela era muito agressiva. E aí, imagina, você tá aqui nos Estados Unidos, tá vivendo aquela vida que você falou, meu Deus, tá tudo bem, graças a Deus, tá indo tudo bem, eu tô trabalhando, né, naquilo que eu gosto, com aquilo que eu entendo. E aí o médico vira para você e fala, você tem 6 meses de vida. Se a gente não entrar rápido com um tratamento agressivo, porque o câncer era agressivo, você tem 6 meses de vida. Ele falou desse jeito? Desse jeito. E aqui eles são muito diretos. Né? Eu falei, diretos. gente, como assim? E aí ele falou assim, você começa... E como era agressivo, eu precisei entrar rápido com o tratamento, então não deu nem tempo. Então, ele falou isso, na outra semana eu fiz os exames, aí já comecei com quimioterapia, e daí em diante foi toda essa minha batalha. Foram mais de 2 anos de quimioterapia. Caraca! Eu acabei de terminar agora, agora eu tô naquela parte de ver o médico de 6 em 6 meses. Enfim. Caiu o cabelo? Tudo! Sério? Se você... Aí agora eu vou contar o porquê. Aí eu criei o meu Instagram. Só voltando um pouquinho. Aí passou esses 2 anos eu fazendo um tratamento. E eu continuei trabalhando na Conair. E como eu sempre trabalhei de casa, sempre foi remoto, até hoje eles nunca soubem que eu fiz quimioterapia, que eu estava em tratamento, eu continuei trabalhando normalmente. Caramba, eu não queria que eles soubessem nada que afetasse, né, o meu trabalho. Porque, igual eu falei, eu gostava daquilo que eu fazia. Mas então... você ter a mentalidade, né? Porque você recebeu uma notícia dessa. Foi difícil. Você tem 6 meses, mesmo você começando imediatamente com o tratamento, com certeza essa notícia te pesou. Sim, emocionalmente, muito, né? muito. Mentalmente falando. Ainda mais porque eu estava aqui sozinha, só eu, meu marido e meu filho. Eu não tinha... Apoio, rede de apoio, apesar né? da minha família toda, meus amigos falaram, Tati, eu vou por aí, fico com você. E eu falei, não, gente, imagina... Foi um susto muito grande, foi. Eu nunca imaginava, ainda mais naquele momento, eu achava que eu estava super bem, vamos dizer assim, bem de cabeça, bem de corpo, fazendo exercícios e tal. Eu achava que estava indo bem, coitada. Coitada, ela mal sabia. E aí, o que mais? Deixa eu ver. Para não se estender muito nesse assunto. E aí eu comecei o tratamento, e aí a Conair nunca soube disso. Aí, depois do tratamento, o que foi que aconteceu? Aí eu falei assim, sabe quando chega aquele momento que você fala assim, eu preciso me reinventar? Sim, porque você leva um baque... Será que tudo que eu tô fazendo é isso mesmo? Vale a pena com uma notícia dessa, né? Você leva um baque muito grande. E a vida, como eu falei, a vida, ela não te avisa. Não te avisa. E ela não espera você estar pronto. Nunca. Não, nunca. Foi assim, gente, foi a coisa mais surreal que eu vivi. E
E aí, o que eu falei assim, eu preciso me reerguer, eu preciso, né, preciso me sentir achar um novo propósito. Me sentir viva, me sentir útil, porque você acaba ficando, eu não sei, a sua cabeça acaba mudando e também por conta da medicação muito forte. Mas eu acho que, me corrija, graças a Deus eu nunca passei por algo assim, né? Graças a Deus. Mas eu acredito que a mulher, Tati, não sei se tem mais de 40. A mulher. Bem mais. A mulher, eu acho, depois dos 40, ela entra já nessa fase de questionamento sobre: será que eu estou vivendo aquilo que realmente eu vim para viver? Sim. O meu propósito? Será que eu estou fazendo? Parece que depois dos... Eu falo porque eu da fiz... crise dos 40. Eu fiz a minha transição do CLT para o empreender aos 42 anos. Com os 38, eu já estava naquele questionamento. Falei, cara, isso aqui eu posso mais que isso. Eu trabalhei 24 anos no CLT. Então, na minha família, eu fui a primeira que rompi. Até hoje, no meu núcleo mais perto, familiar mais perto, todo mundo CLT, aquela coisa que é costume do Brasil. E quando você imagina, se nós, mulheres após os 40, passamos por essas dúvidas perante o nosso propósito. Imagine você recebendo uma notícia dessa. Sim. Né? Você fala, cara, será que eu tô vivendo aquilo que eu vim para viver? Será que eu vivi com uma notícia de que eu posso não estar aqui em 6 meses? Exatamente. E aí foi quando eu, justamente por conta disso, aí eu resgatei aquele meu lado professora. Aí o que eu falei? Eu vou ensinar as pessoas aquilo que eu sei. Porque, não sei, eu falei, eu vou doar todo o meu conhecimento, que é o que a gente mais tem de valioso, depois da nossa família, claro, e Deus, né? Eu vou doar todo esse meu conhecimento, eu vou transbordar na vida das pessoas aquilo que eu sei. E aí começou, eu já tive tantos desafios na minha vida, e aí começou também como um desafio. Eu desafiei, aí eu criei o Instagram do zero, tá? Do zero. Como eu falei, eu era low profile, criei o Instagram do zero. E o desafio é, em 30 dias, eu teria que conquistar 10 mil seguidores aplicando todo aquele meu conhecimento, né? Em 30 dias? Em 30 dias, 10 mil seguidores, que era justamente todo o meu conhecimento de marketing digital, aquilo que eu ensinava na faculdade. Então, eu falei, vou aplicar. Então, a gente aplicou no meu Instagram e aí passou... Não foram 30 dias, foram, sei lá, 35, 40 dias, e aí nós batemos os 10 mil seguidores. Você bateu em 40 dias? Batemos os 10 mil seguidores, tá? Tem até lá. Mas você já estava falando de IA nesse momento? Não. Você falava do quê? Aí eu comecei dando dicas de Instagram, mas logo em seguida eu já comecei a falar sobre inteligência artificial, que é justamente o que eu estava trabalhando no momento também com a Conair, né? Porque muita coisa foi mudando com essa velocidade da inteligência artificial e que isso a gente precisa implementar no nosso negócio, inclusive no Instagram, porque tudo foi mudando e mudando muito rápido. Então a gente precisa, depois eu volto nesse assunto. Então, aí eu fiz esse desafio e aí foi legal, porque aí todo mundo começou a participar desse desafio. E, inclusive, quando eu comecei o desafio, meu cabelo estava curtinho, eu usava ele bem preso, porque estava bem pouquinho e tal, e aí você consegue ver lá. Inclusive, tem um Reels onde tem a transição do meu cabelo até o cabelo crescer de novo. E aí a gente começou esse desafio, aí eu comecei a falar sobre inteligência artificial. E aí, quando você identifica um conteúdo que funciona, aí agora já é uma parte mais para os empresários, né? Quando você identifica um padrão de conteúdo que funciona, aí o que você faz? Você replica esse conteúdo. E aí eu comecei a replicar o conteúdo que eu conseguia o maior engajamento. E como encontrar esse conteúdo? Exatamente. Porque eu falo, porque você sabe que eu trabalho, conforme eu falei do digital, parece muito simples, né? Você encontrar o conteúdo que viraliza e aí o Instagram entende que o seu negócio, e começa a entregar de forma orgânica, que é quando você consegue um aumento de seguidores. Tem alguma dica, Tati, para você descobrir qual é esse conteúdo? Tem. O que acontece? É que agora, ainda mais agora, mudou mais ainda o algoritmo. Então, de 2016 para frente, muita coisa mudou com relação ao algoritmo.
Inclusive, a forma de você fazer conteúdo mudou um pouco, tá? Então, agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer conteúdo como que eu posso explicar? O conteúdo que vai resolver realmente, a gente fala que vai resolver realmente a dor daquele cliente, tá? Então, o cliente ele vai se identificar com o seu conteúdo. Tá. Então, e aí que o seu conteúdo começa a ter relevância para essa pessoa. E por que isso é importante? Agora, em 2026, o que é importante, até mesmo por conta da inteligência artificial? O algoritmo precisa entender que o seu conteúdo é relevante. E é pelo tempo que a pessoa passa vendo. Aí, por que esse conteúdo... Como ele entende que esse conteúdo é relevante? Quando você... Aí depois eu volto na sua pergunta, tá? Tá. Quando você cria um conteúdo que tem bastante engajamento, bastante comentário, bastante salvamento, as pessoas compartilham o seu conteúdo, a inteligência artificial entende que esse conteúdo... O algoritmo, desculpa, entende que esse conteúdo é relevante. Tá. Aí o que ele faz? Ele começa a replicar esse seu conteúdo para mais pessoas. Hoje é diferente. Antes a gente fazia o seguinte, a gente precisava de muitos seguidores, a gente precisava crescer essa nossa base de seguidores para você aí sim começar a falar com essa audiência e aí começar a crescer. Hoje mudou. Hoje mudou. Então, o que a gente precisa fazer? Você precisa não só identificar qual é o seu conteúdo, vamos dizer assim, o seu conteúdo de sucesso, mas sim o conteúdo que gera relevância para o algoritmo, para a inteligência artificial, tá? Esse é um ponto importante. Mas como você identifica se esse conteúdo é o seu conteúdo, vamos dizer, seu conteúdo de ouro, que você tem que replicar? Você faz o conteúdo e aí você tem que ser rápido, eu falo. Você faz o conteúdo, deu errado, você já elimina esse conteúdo. Você não faz mais desse. Tá, você já testa outro. Aí você já vai para outra linha de raciocínio, ou outra linha de categoria, outra forma de abordagem daquele conteúdo. Pode ser até, mas me corrija se eu estiver errada, que eu já ouvi sobre isso também. Até o Pablo Marçal fala que ele pega o mesmo tema e grava de diversas formas. Exatamente. Aí, pra entender qual que é isso mesmo. É isso mesmo. A gente precisa fazer o teste A e B, a gente precisa fazer isso. E porque assim, o mesmo conteúdo falado em formas diferentes, às vezes é só a forma de falar que estava errada, entendeu? Às vezes, eu vou até entrar um pouco mais técnico, por exemplo, você usou um gancho que aquele momento não funcionou para aquela audiência, entendeu? Aí você muda só a forma de fazer a pergunta, aí você coloca uma pergunta, ou você coloca algo que vai gerar curiosidade, ou você fala para a pessoa que você vai entregar uma promessa, entendeu? Ou você faz algo que choca a pessoa. Então, às vezes você usa um gancho diferente, um gancho só, é o mesmo conteúdo. Só mudou o gancho. Só mudou o gancho. A percepção já é diferente para aquela audiência. Aí, por exemplo, então vamos supor que esse teste B deu certo. Aí você fala, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais do mesmo. E aí, isso é tão verdade, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que os conteúdos passaram a ser iguais, porque era aquele momento que estava me trazendo mais seguidores. Porque naquele momento, isso em 2024, desculpa, era diferente. A gente queria ter mais seguidores. Hoje já... Igual eu falei, hoje isso não é importante. Hoje isso... Por que acontece? Para o algoritmo, para a inteligência artificial, não importa se você tem 1000 seguidores ou 1 milhão de seguidores. O que importa é o seu conteúdo ser relevante para a sua audiência. Sabe por quê? Porque que acontece? A inteligência artificial precisa de conteúdo para quando a pessoa pedir sobre aquela dor específica, ele ter o que mostrar. Então, aí o que ele vai buscar? Aquelas pessoas que têm relevância, aquelas pessoas que têm autoridade no mercado. E não seguidores. Não seguidores, ele nem conta o número de seguidores. Então, isso é legal a gente colocar em pauta, porque às vezes o empresário tá lá e fala, eu não tenho nenhum seguidor, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir atingir a minha audiência. Não importa, você pode ter 1000 seguidores.
Mas se a gente fizer um conteúdo, que aí volta nisso, um conteúdo, a gente acertar o seu conteúdo e esse conteúdo começar a ser distribuído para sua audiência. Aí os seguidores vêm como consequência. Isso vem como consequência, que foi que aconteceu com o meu perfil. Então a gente começou com aquele objetivo de 10 mil seguidores. Eu identifiquei qual era o conteúdo, que me trazia o maior número de seguidores, porque aí é importante uma coisa também. Então, a gente fez o conteúdo, errei rápido, consertei rápido. Você precisa ser rápida nisso, porque senão você fica perdendo tempo. Eu falo, é o mesmo tempo de você fazer um conteúdo certo e um conteúdo errado, é o mesmo tempo que você vai gastar. Qual o tempo que você diria, Tati? Eu postei. Passou no máximo 3 dias, não deu bom. Eu já mudo o formato, já penso, já mudo. Muda o ambiente, muda, Sim, mudo. Mas o principal que eu sempre mudo é o gancho. O gancho. Os 3 primeiros segundos. Sim, os 3 segundos, sim. E como que a IA entra nisso tudo? Exatamente. Deixa eu só finalizando. A gente, então... O que eu tava falando? Perdi o raciocínio. Você falou que troca o gancho. A gente troca o gancho, então identificou lá. E aí a gente começa a fazer esse conteúdo. Então, na hora que você começa a fazer esse conteúdo, o que acontece? A inteligência artificial... Isso eu tô falando a IA com relação ao algoritmo das inteligências artificiais, tá? Então, o que acontece? Quando você faz um conteúdo que é relevante, que está gerando relevância para as pessoas, o algoritmo consegue contabilizar lá quantos comentários, quantos salvamentos, quantos compartilhamentos. Isso já é, vamos dizer assim, a sua estrelinha para a inteligência artificial depois conseguir, vamos dizer assim, indexar o seu conteúdo no banco de dados, vamos dizer, da inteligência artificial. Porque assim, isso é tão importante, porque você sabe que por conta de toda essa velocidade da inteligência artificial, às vezes você cria um conteúdo, você fala assim, você acha que, tudo bem, mas de repente começa a ter muito tráfego. E aí você fala, ué, mas o que aconteceu? Aí você começa a entender esse novo mecanismo. Você começa a perceber que começou a vir gente que não te seguia. O porquê? Uma coisa, isso é uma coisa bem, bem legal que eu vou dizer para vocês. Que mudou, como eu falei, mudou toda essa... vamos dizer assim, antes era as mídias sociais, né? A gente era movido pela essa parte social. Então, você tinha os seus seguidores, o seu conteúdo era entregue só para os seus seguidores. Hoje mudou. Aí depois eu vou até as pessoas até perguntam, ué, mas por que eu tô recebendo esse conteúdo? Eu nem sigo essa pessoa. Porque hoje, o que acontece? Não é mais o Instagram, por exemplo, TikTok, não entrega o seu conteúdo só para os seus seguidores. Entrega para todo mundo, entendeu? Aí, o que acontece? Então, hoje, por isso que hoje tá muito legal para as pessoas, para os pequenos empresários, aquelas pessoas que têm poucos seguidores, se destacar no nicho dela. Porque hoje é mídia de interesse. Antes era mídia social. O que importava era você ter 2, 3 milhões de seguidores. Hoje não, é mídia de interesse. Se a pessoa tem interesse no seu conteúdo, o que a inteligência artificial vai fazer? Entrega. Não importa se você tem 1000 seguidores. E aí foi o que aconteceu com o meu conteúdo. Eu não tinha seguidores, mas se você for ver lá, carrossel com mais de 3 milhões de visualização num carrossel. Eu tenho posts com mais de 5.000 comentários. E é justamente de inteligência artificial, que era um assunto que as pessoas ainda não dominavam naquela época. Não era um assunto que, né, era muito, de um muito, ano muito pra lixado. cá que estourou, né? Que estourou muito. Sim. Aproveitando esse gancho desse estouro, que hoje tudo é IA. A IA, ela veio para ajudar, com certeza. Eu uso muito ela. Primeira pergunta, quais hoje as melhores pra gente utilizar pra nós no nicho de empresária? Que nem eu sou empresária digital. Agora eu tô lançando a minha marca de semijoias com o meu nome. Então eu vou abrir um outro Instagram pra isso. Mas qual você indicaria
para esse nicho de empresários? Quais as melhores IAs? É legal você fazer essa pergunta, mas eu vou pontuar uma coisa. Às vezes o empresário tem medo que a inteligência artificial vai substituir o empresário. Sim. Não é isso. O empresário com a inteligência artificial que vai substituir aquele empresário que não tem, que não aderiu à inteligência artificial. Porque, gente, daqui para frente é importantíssimo você entender para onde o mercado está caminhando, porque senão a gente precisa entender como é importante você sair, igual a gente estava falando, por detrás das câmeras e se mostrar, se tornar visível. A cara da sua marca. Sim, hoje é tudo assim. Você pode ver as grandes empresas, quem que foi para frente do Instagram? Os donos das empresas, o CEO, enfim. Então, é muito importante, primeira coisa, então, o empresário entender que ele precisa se posicionar, se mostrar, né? Se mostrar presente e justamente conseguir se tornar relevante para a inteligência artificial, tá? Então, a gente precisa entender isso. Aí, como que a gente vai usar a inteligência artificial ao nosso favor? Então, primeira coisa, a gente não precisa ficar testando várias inteligências artificiais. Hoje existe site que aponta lá qual é a melhor inteligência artificial. Então, a gente pega aquela inteligência e usa ela a nosso favor. Mas se eu fosse escolher, eu gosto do Claude. Tá? O que o Claude faz? Ele pode criar para você todos os seus agentes de inteligência artificial. Então, Explica melhor sobre isso. Eu tenho vários agentes de inteligência artificial. Então, você dá acesso para o Cloud Code. Você precisa ter o code que você vai dar funções para o seu funcionário. Por exemplo, é como se fosse o seu estagiário, vamos dizer assim. Vai ser seu funcionário. Então, esse agente, ele vai entrar nos sites, vamos supor se você quer gerar conteúdo. Então, todo dia, sei lá, você faz lá o seu calendário. Todo dia às 9 horas você vai entrar nesse site, vai ver o que as pessoas estão falando e vai me trazer esse conteúdo. Então, aí ele te traz todos esses dados, tá? E aí você começa a fazer conteúdo. E você paga o Claude igual a gente paga o chat GPT? Isso, sim. Ele te traz também leads qualificados? Você coloca lá o nicho que você atua, ele chega a te trazer esses... O lead qualificado você vai usar de outra forma. O lead qualificado, eu até tenho um serviço onde eu faço para os empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos, onde a gente qualifica esse lead. Só que esse lead vai vir através do tráfego que a gente trouxe para suas redes sociais, tá? Então, esse lead vai vir, porque você lembra que a gente começou a distribuir esse conteúdo para todo mundo, tá? É importante dizer que a gente está falando de Instagram, porque a gente começou nesse assunto. Mas o importante é você distribuir o seu conteúdo em todas as plataformas. Porque, de novo, a inteligência artificial está em todas as plataformas, tá? Sim. Então, hoje, por exemplo, mudou muito o jeito que as pessoas fazem as buscas. O Google mudou. O Google agora é uma plataforma de... Você vai buscar hoje no chat. Exatamente. Tudo que eu vou fazer, eu vou buscar no chat. Eu vou viajar, qualquer coisa. Exatamente. E quem ele vai indexar lá? Na hora que você fez a pesquisa, aquela pessoa que tem mais relevância. E o que é legal ele pode entregar uma pessoa, igual a gente falou, que ela não tem 1000 seguidores, mas foi muito relevante aquilo que ela está fazendo. Ela descobriu, né? Aquilo que a gente estava falando. Mas hoje você indicaria o Claude? Claude. Eu uso também... Agora a Meta comprou Humanos, uso também Humanos. Eu uso todas do Google, o Gemini para fazer as imagens. A gente pode fazer um passo a passo, assim. Começa aqui e se você puder falar, lógico. Claro. Mas para fazer fotos profissionais sua. Gemini. Porque o Gemini é o melhor? Eu gosto do Gemini. Eu tinha um sócio antes, na parte de mentoria, hoje eu não tô mais com ele, e ele não me passou isso. Ele pegava, ele mandava minhas alunas e até a mim. Me manda uma foto sua de frente, uma de lado esquerdo, uma do lado direito. E as fotos profissionais
Não parecia o foto feito por IA. Eu ensino isso, tem várias dicas exclusivamente de como criar fotos que pareçam reais no meu Instagram. É o Gemini? Nesse específico, eu tava usando o Nano Banana, tá? E o que acontece? É que você precisa ter também você precisa ter, a gente fala da engenharia de prompt, né? Você precisa saber o que perguntar para a inteligência artificial. Você precisa entender um pouco de uma coisa mais completa, entendeu? Entendi. Então, quando você vai pedir uma foto, você não vai falar assim, cria uma foto, melhora essa foto pra mim. Não, não é isso. Você tem que falar, eu quero o ângulo da foto assim, eu quero que tenha, vamos dizer assim, não quero... Mas é que ele trazia, isso era muito legal, que ele trazia um ensaio fotográfico, tipo, com 80 fotos profissionais. Exatamente. Mudava as roupas, colocava as paletas de, tipo, aquele cliente, a paleta de cor é azul, branco, aí vinha as fotos profissionais com essas roupas. Olha, isso daí, por exemplo, esse é uma coisa bem legal para quem tem loja. Imagina você contratar um ensaio fotográfico para cada peça. Não dá. No meu próprio Instagram, de novo, eu ensino a fazer isso. Você pega anexa uma foto da sua roupa. O Instagram da Tati vai estar aqui no descritivo do vídeo, tá? Para depois vocês seguirem ela. Sim. E o que acontece? Você anexa lá a foto da roupa e você fala para a inteligência artificial, agora usa essa imagem na modelo. Só que aí existem as formas de você perguntar, pedir para ela, entendeu? Então, igual a gente tá falando, o ângulo tem que estar de tal jeito, a luz da imagem tem que estar de tal jeito, a textura da foto, você precisa colocar textura na foto, senão aparece muito inteligência artificial, tem que colocar textura na pele. Então, tudo isso, você vai aprimorando esse prompt. Na hora que você encontrou o que funcionou, aí você replica para suas outras fotos. Tati, qual é o maior erro das pessoas quando começam a usar a IA para vender? Isso é muito importante. Deixa eu raciocinar aqui para ver a melhor forma para responder. É muito importante justamente essa parte de venda. Eu vou pegar exemplos até mesmo dos empresários aqui nos Estados Unidos, tá? Então, vou pegar o exemplo. O empresário aqui nos Estados Unidos, eles correm o dia inteiro. Então, eles correm atrás do cliente, atrás do negócio, atrás do dinheiro. Abre a empresa, fecha a empresa, enfim. E ainda tem que ficar se preocupando com a venda, em atrair o cliente, né? Então, aí, por que isso é importante? Por que é importante até mesmo essa pergunta? Aí o empresário fica com aquela carga, né? Sobrecarregado. Com aquela carga, eu tenho que postar porque eu preciso vender. E não posta. Não, aí posta, vamos supor, posta, só que posta... De qualquer jeito, sem estratégia. Esquece tudo aquilo que a gente falou, posta de qualquer jeito, sem estratégia. Então, e aquilo que eu falei, dá o mesmo trabalho, postar direito e postar errado. É o mesmo trabalho, só que a estratégia por detrás é que vai te trazer o resultado. Exatamente. Então, não é a inteligência artificial que vai te trazer a venda, mas sim a estrutura toda. Eu chamo até de um sistema. E você precisa ter todas as peças para fechar esse sistema, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Vamos supor que ele fez o post, a gente acertou no post. Aí, legal, a gente atraiu o lead, tá? Então, porque a gente ainda tá no lead para depois falar da venda. A gente atraiu o lead. Só que o que aconteceu? Esse lead que a gente atraiu, ele mandou mensagem às 9 horas da noite. E o que você fez? Você já fechou a sua empresa. Sim. Já fechou o seu Instagram. E aí, o que aconteceu? O lead tá ali querendo comprar aquele momento, tá te fazendo pergunta. Você tem o produto X, Y, Z e não sei o que. Te fez perguntas valiosas. Só que o que aconteceu? Ficou lá. Cri. Aí você só foi ver depois, no outro dia, meio-dia, 1h da tarde, depois que você já fez todo o seu trabalho, aí que você foi ver o lead lá, o cara querendo comprar. E aí o que aconteceu? As pessoas, elas não esperam mais. Aí o que essa pessoa fez? Ela perguntou
para você, você não respondeu. Ela foi no concorrente respondeu. Que tinha por quê? Por que respondeu? Porque ele tinha uma automação onde a inteligência artificial, agora humanizada, respondeu para ele. Tudo que ele fez, todas as perguntas que ele fez. Aí o que ele fez? Então aquele lead perguntou isso, aquilo. Se não é venda de produto, se é venda de produto, a inteligência artificial já enviou para ele um link para ele comprar. Ou seja, você está em casa dormindo, você já fechou, você já parou de trabalhar. Mas a inteligência artificial, a automação, está vendendo para você, entendeu? Seu papel foi atrair o tráfego, o lead. Sim. A inteligência artificial, o que ela fez? Ela qualificou para você esse lead. Ela que perguntou, viu se realmente era interesse, se a pessoa queria o link do produto, queria o link, ela mandou o link, a pessoa clicou e comprou. Acabou. Aí agora vamos supor que você vende serviço, a mesma coisa, a inteligência artificial, ela qualifica para você esse lead, faz as perguntas que você precisaria fazer para essa pessoa. Qual inteligência faz essa qualificação utilizada? Essa a gente está falando como se fosse um ManyChat. ManyChat, tá. Mas eu não uso o ManyChat, tá? Eu uso outra, tá? Melhor que o ManyChat? Eu prefiro. Eu acho o ManyChat bem limitado, né? Ele é limitado e também caro, né? Também caro. Então, se a gente está falando que a gente precisa atrair o máximo de lead para o seu negócio, então você precisa ter uma ferramenta. Melhor. Porque tudo que a gente está falando de inteligência artificial, você paga. Sim. Por exemplo, igual a gente está falando de agentes, você paga para ter agentes. Você paga para gerar imagens, então você precisa ser inteligente também no consumo da inteligência artificial. Para que você quer a inteligência artificial? Não ficar comprando várias, você tem que ser inteligente, tá? Então, aí a gente qualificou o lead e aí o que ele fez? Esse era para serviço. Ele falou assim, olha, eu tenho horário disponível para fazer a visita na sua casa, vamos supor que é prestador de serviço. Eu tenho horário para fazer a visita na sua casa amanhã, às 6 horas da tarde, tá ok para você? Tá, a inteligência artificial já fez a venda para você ou o agendamento do seu serviço para você, você não fez nada. Lógico que você fez toda essa automação, a gente treinou a inteligência artificial para isso. E aí você chega no outro dia, o que aconteceu? A venda aconteceu, a sua agenda tá lotada, porque a inteligência artificial já fez todo esse seu trabalho. Então, por isso que é muito importante os empresários entenderem isso. A inteligência artificial não está aqui para substituir. Pelo contrário, ela tá aqui para tirar o peso das suas costas para essa parte que você não precisa se preocupar. Mas, Tati, é indiscutível sobre a inteligência, que foi o que eu te falei, eu uso. Mas hoje, na criação de conteúdos, tá? Vindo pra cá até, eu tava vendo, eu sigo uma pessoa que é bem grande nessa parte de conteúdo, e ela tava fazendo, eu tava vendo um Reels dela que apareceu pra mim, na hora que eu abri meu Instagram, e ela falando exatamente até um tipo de conteúdo que tá crescendo muito aqui nos Estados Unidos e no Brasil ainda não. Ela tá no Brasil, mas ela trouxe isso. Que o que mais tá fazendo crescer hoje é o conteúdo real. Isso que eu ia falar. A pessoa coloca ali o celular no carro ou em casa e fala sem roteiro, sem microfone, sem nada. É que a gente... Porque as pessoas estão cansadas. O Instagram, ele é uma ótima... Eu falo que, embora as outras plataformas, hoje ainda o Instagram é a ferramenta que mais monetiza. Mas a gente tem percebido, e eu conversando até, eu trabalho com acompanhamento, né, com as mentorias, por que as minhas alunas querem o contato tete a tete? Porque é tanta mentira, e a gente sabe perfeição, que a inteligência artificial trouxe essa perfeição, que hoje as pessoas querem conteúdos reais, a pessoa humanizados, nem tá ali preparada, não tem roteiro, não tem nem até a segunda página, tá? Até a segunda página. Tudo tem uma intenção por detrás, tem uma intenção. Mas você concorda que tem o lado bom da inteligência, que é indiscutível, mas ela também trouxe essa falta de realidade das coisas. Aquilo que eu falei pra você. Hoje, então, você precisa se tornar autoridade no seu nicho. Além de, você precisa ser autêntico, porque, igual você falou, a inteligência artificial tornou tudo muito perfeitinho, né? Isso. Aquela foto perfeitinha, igual a gente tava falando de foto, aquela foto perfeitinha. E as pessoas, igual você falou, a gente tá cansado disso. Então, a autenticidade vai te fazer se tornar diferente do seu concorrente. É isso mesmo. Como mesclar, então?
Como mesclar Aí o isso? que você usa? Você usa a inteligência artificial para identificar quais são os conteúdos que estão Viralizando. Em alta, sim, mais em em alta. alta, porque a gente lembra que a gente não é postar por postar, é postar com intenção. Então a gente precisa entender o que está relevante, né? A gente volta lá a gente precisa lembrar da inteligência artificial lá que vai distribuir o seu conteúdo. Aí, então, o que você faz? A gente tem alguns mecanismos para identificar o que está em alta. O que está em alta no Google, o que está em alta no YouTube, Instagram. o que está em alta no Instagram, no TikTok. Enfim, a gente precisa identificar, você precisa fazer esse trabalho de buscar o que está sendo falado no momento e aí fazer da sua forma. Colocar a sua Essência. Sim, porque as pessoas só vão se conectar com você justamente por conta disso, por conta da sua autenticidade. Ela vai se conectar com você por conta disso, não por conta da inteligência artificial que está por detrás, tá? Não. A gente só vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta. Mas ela não vai substituir exatamente essa sua história, né? Não, a sua história. Não, Quanto mais hoje, o que realmente faz você, vamos dizer assim, vender mais é a sua autenticidade. Tá. Não é a inteligência artificial. Então a gente pode usar toda a Nesse ponto, né? A gente usa a inteligência artificial para pesquisar os conteúdos que estão mais em alta. Sim, importante. Usa a inteligência artificial para te trazer o lead qualificado. E Qualifica o Qualifica o lead. E aí só que aí na hora do conteúdo você traz a sua essência, a sua. Você coloca o seu jeitinho, você coloca o seu jeitinho. Mas claro que tudo tem, igual eu falei, tudo tem a intenção por detrás. Não adianta você chegar e falar assim: oi, gente, hoje eu vou falar de marketing. Não. A pessoa. Hoje você tem a pessoa tá ali, ó, né? Se você não conseguiu prender a atenção da pessoa, esquece. Então, também você tem que saber o que você está fazendo. Porque hoje, só finalizando, porque hoje a moeda é a atenção. Só que a atenção, ela está muito escassa por conta de toda essa velocidade da inteligência artificial. Então, tem que tomar cuidado também, que muito conteúdo é muito barulho, muito ruído. Então, você precisa ser inteligente na hora de criar o seu conteúdo, tá? Você precisa ter intenção ao criar, porque, igual eu falei, é o mesmo trabalho. A gente tá aqui para vender, para crescer, para, né? Sim. Porque tem alguns players do digital que fala sobre crescimento, né, de audiência, e ele fala que ele abriu uma caixinha de pergunta, eu sigo porque eu gosto de algumas dicas que ele dá, mas ele falou algo, me corrija se ele estiver errado, que os conteúdos feitos por IA, principalmente carrossel, post estático, estão flopando. O que acontece? Flopa aquele conteúdo que não gera interesse para a audiência. É por isso que vai flopar. Por exemplo, vamos falar de... Não tem nada a ver que é feito pela inteligência, não tem nada a ver. Tem a ver... Se você não está resolvendo nenhuma dor da pessoa, a pessoa não vai parar para ler o seu conteúdo por ler. Não. O que acontece? O seu conteúdo... O que acontece? As pessoas querem que você resolva o problema dela por ela. Ela quer que você dê a solução para aquilo. Por que eu vou... A gente não tem mais tempo para ficar perdendo tempo em coisas que não vai me agregar em nada, não vai me solucionar nada e não vai resolver nada para mim. Então, por exemplo, vamos pegar de novo. O conteúdo é lá sobre marketing. Hoje eu vou falar sobre marketing. Vamos supor que tá lá no carrossel assim, né? O marketing 2026 tá XYZ. Mas ninguém vai ler. Uma coisa chata, ninguém vai ler. Agora, se eu chegar para você e falar assim, o marketing... deixa eu pensar assim, um gancho forte. O marketing mudou a vida dos brasileiros e agora eles conseguem ter previsibilidade. Já mudou. Você entende? Sim, é a forma que se coloca. Não, você está resolvendo a dor ali da pessoa. Aí o que acontece? A pessoa fala, ela está falando comigo, eu estou precisando disso. Eu também preciso resolver, eu também preciso usar o marketing para criar previsibilidade para mim. Eu preciso disso. Então é isso, não é criar por criar. Lógico que se você entrar na inteligência artificial, cria um carrossel para mim sobre marketing. A inteligência artificial vai criar
esse exemplo péssimo que a gente deu, Sim, entendeu? sim. E aí ninguém vai ver, e aí vai falar flopar, com porque certeza. realmente foi a forma que foi pedida que foi errada, né? Sim. Você falou também que a IA não vai substituir, né? Não. O empresário, eu acredito que não, que até é o dono da empresa. Mas você concorda que posições de operacionais, tipo, hoje a IA ela substitui uma social media. Sim, aham. Então ela vem para substituir algumas Uma coisas. social media que não usa a inteligência artificial. Por exemplo, eu que sou uma social media, mas eu tenho todo esse sistema por trás, quem vai ser substituído é essa que não tem todo esse sistema, que não aderiu à inteligência artificial. Qual a empresa vai preferir contratar? Essa que só faz post e posta? Ou essa pessoa que traz resultado? Que posta conteúdos que dá engajamento e o melhor, e dá venda. Essa social media usou a inteligência artificial para gerar resultado. Essa nem usou a inteligência artificial, vamos dizer, só postou por postar, vamos supor, entendeu? Você acha que não substitui, então, não digo todas, tá? Mas algumas profissões? Tipo, substitui. O copyright. Substitui. Antes existia, né? A pessoa contratava o copyright. Sim. Hoje você entra aqui, você pede o prompt que você pede, ele te traz uma descrição que é muito melhor do que. Muita coisa vai mudar. Só que a gente precisa entender que isso já acontece há muito, né? Sempre aconteceu isso. Muitas profissões irão deixar de existir, porém novas irão surgir. Por exemplo, vamos supor, engenheiro de prompt, não tinha isso. Engenheiro de gerar fotos na inteligência artificial, não tinha isso, entendeu? Então, eu acho que só evoluiu mesmo. Evolução das profissões também, exatamente, né? De acordo com as coisas que vem acontecendo. É verdade. É uma evolução. E se hoje você pegar a Tati que tá aqui comigo, falando de IA, qual que é a diferença da Tati, que tava cuidando do marketing das empresas lá do Brasil, que eram a Deca, o exemplo da loja da Deca, dos seus showrooms. Qual que é a diferença daquela Tati que já falava de marketing, mas cuidava das suas empresas, desses showrooms, que eram referências, para a Tati que está sentada aqui hoje? Eu acho que não tem diferença. A minha essência continua a mesma. É só formas diferentes de executar o trabalho, executar aquele trabalho que você gosta. Eu continuo falando vamos dizer assim, os mesmos assuntos, porém usando ferramentas diferentes para chegar num resultado melhor. Mas a mentalidade da Tati é a mesma? Não por conta da inteligência artificial, mas por conta da minha vivência, por tudo aquilo que eu vivi, na verdade. A inteligência artificial, com relação a isso, não muda. Não colocando a inteligência, mas estou dizendo todo o seu aprendizado de vida, né? Da Tati de 10 anos atrás no Brasil, com a Tati que chegou aqui, todos os desafios enfrentados. Então, foi aquilo que eu te falei. Eu aprendi na dor que a vida não espera você estar pronto para nada. Então, você tem que ir e você tem que fazer. Eu aprendi isso. E aí você me falou um negócio que agora que eu lembrei. Até quando eu contei a história do câncer, só voltando nesse assunto. Sim. Naquela época eu ainda peguei, o que é normal aqui, o furacão categoria 5. Imagina, eu no meio de um tratamento de quimioterapia ainda peguei um furacão. Então, essas situações realmente me mudaram bastante. E foi curada, graças a Deus, tá tudo bem? Olha. Fui curada, quer dizer, eu tô em, como fala? Remissão, exatamente. Aí agora eu faço exames a cada 6 meses, é legal também. E até legal você fazer essa pergunta. É muito importante as pessoas... Aqui eu descobri o teste genético. Isso o médico pediu porque achou estranho o meu tipo de câncer. A gente acabou misturando os assuntos, mas eu ia falar para as pessoas pedirem exame de genética, teste genético. É muito importante, porque foi o que me salvou. Porque no teste genético a gente descobriu essa mutação genética
E aí a gente conseguiu entrar com o tratamento correto. E não só por isso, por conta desse teste genético, que a gente descobriu essa mutação, eu avisei para toda a minha família e aí todo mundo pôde se cuidar por conta desse teste genético. Então, para você ver como é importante a tecnologia, né? Sim. Pra você ver como é importante. Mas já tá dando aqui, ó, 1 hora que a gente tá falando. Não acredito. Muito... A gente falou nem metade dos assuntos. Olha, quando eu fiz, que vai surgindo outras coisas. E é um assunto que, como eu também trabalho com digital, é uma coisa que eu gosto. É muito legal quando senta alguém aqui que entende o que você faz, porque a conversa fica muito mais leve. Mas você, diante desse problema de saúde que você teve, você falou, preciso me reinventar, e aí veio, lógico que aí é uma consequência do marketing, mas você acredita que a doença fez você se despertar para esse outro lado? Te trouxe essa visão diferenciada do marketing, da IA, para você transbordar na vida das pessoas? Eu senti que, assim, igual eu falei, você não tem que esperar esperar estar pronta, esperar o cenário perfeito, esperar a permissão que nunca vai chegar. Eu acho que o que eu aprendi é que você não precisa esperar para estar pronta, você tem que simplesmente ir com medo mesmo e fazer e executar. E isso realmente todo esse processo me ensinou. A gente não deve esperar o momento certo, porque esse momento certo nunca vai chegar. E isso fez você sair do low profile para a frente das câmeras. Sim, né? E aí... Isso também foi um desafio para você. Sim, foi. E a gente sabe, e aqui nós duas, eu tô aqui há bem menos tempo que você, mas os empresários aqui não dão tanta atenção para esse posicionamento digital. Isso é desafiador você mostrar para eles quanto isso pode aumentar o faturamento deles. Muito! Que eles ficam vivendo ali da indicação de eventos presenciais. Nossa. O evento presencial, ele é importante, mas imagina você ter, né, um posicionamento digital onde sua voz pode chegar igual a sua voz. Hoje você tem 87 mil seguidores. Quantas pessoas você está influenciando a partir do momento que você saiu de trás das câmeras para vir para frente das câmeras e falar do seu negócio? Pensando nessa mudança da Tati, eu quero que você deixe um recado para as pessoas que vão ver. Aí você pode olhar lá para as câmeras, para as pessoas que vão ver esse episódio. Legal você falar disso. Justamente, por exemplo, vou falar especificamente para os empresários brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos. Para aqueles que dependem da indicação para ter o caixa da empresa dele. E eu acho que eles deveriam se abrir para esse mundo da inteligência artificial e pensar de uma forma que a inteligência artificial está aqui para ajudar, para somar. Agregar, né? Exato. E o melhor, para fazer a parte, vamos dizer assim, a parte que está te tomando muito tempo. Coloca a inteligência artificial para fazer. E aí, ou se a pessoa fala, Tati, mas eu não sei nem por onde começar. Uma coisa é muito importante, a gente precisa realmente se posicionar por tudo aquilo que eu falei, por tudo aquilo que está acontecendo de hoje para frente, que as coisas estão mudando por conta da inteligência artificial, o mecanismo de busca está mudando, enfim. Então, o empresário, ele precisa deixar de ser low profile, igual a gente falou, e se posicionar e se tornar referência no seu nicho, porque é isso que vai fazer ele aumentar o caixa dele. Exatamente. E usar a inteligência artificial justamente para qualificar todo esse tráfego que a gente está atraindo. E aí, o que eu faço? Eu ajudo, por exemplo, eu tenho vários vamos dizer assim, serviços que eu posso ajudar o empresário. Um deles, eu faço um diagnóstico express do negócio dele e eu vejo aonde está vazando o cliente dele, entendeu? Eu consigo identificar para ele, olha, aqui você está perdendo o cliente, vamos consertar isso. Existe isso. Existe também, eu tenho vamos dizer assim, uma consultoria, uma aceleração de 21 dias, onde a gente identifica o que precisa ser feito, a gente cria todo esse conteúdo, certo? E aí a gente coloca a automação para resolver esse problema dos leads, para não ter mais esse vazamento de clientes, tá? Então a gente já começa a falar em previsibilidade mesmo, né? Tem também a parte de mentorias
E eu também tenho um trabalho que eu faço, por exemplo, para aquele empresário que fala assim, Tati, eu não tenho como fazer. Então, e aí eu faço pelo empresário, entendeu? Eu Sim. cuido de toda essa parte do conteúdo. Só que a gente tá falando de um conteúdo realmente que funciona. A gente vai criar um conteúdo que funciona, vai atrair a audiência e aí colocar toda essa parte da IA para fazer a automação para você. Seja Perfeito. no Instagram, no TikTok. E paralelo a isso, eu também cuido da parte da Amazon, né? Que a gente falou lá no começo. Então, aquele cliente que tem um produto físico para vender, a gente coloca ele também na Amazon e aí faz também a parte do Prime, bacana. sim. E aí, exatamente, a Amazon tá mudando também por conta da inteligência artificial dentro da Amazon. Então, a forma de consumir dentro da Amazon também tá mudando. Nossa, Tati, Então, tem muita tem coisa. Gente, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Tati, foi o que eu falei. O Instagram dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tati, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Passou tão rápido porque é muita coisa para Sim, falar, mas eu sim. fiquei muito honrada de você vir Eu que compartilhar o seu trabalho e a sua história aqui conosco. Tá Eu bom? que agradeço. Inclusive, para os seus seguidores e para os empresários que estão vendo, se eles podem ir, eu vou fazer uma coisa, eles podem ir lá no meu Instagram e comentarem no DM do Instagram, até mesmo a palavra ação, que é o seu legal. podcast, manda lá para mim no meu Instagram, ação, olha, gente. e aí eles vão receber uma mensagem do meu robozinho trabalhando, legal. e aí eu vou agendar com eles um diagnóstico. Perfeito. A gente pode fazer um diagnóstico, ver onde tá vazando o cliente. Perfeito, eu vou querer no meu. Gratuitamente, tá bom? Gratuitamente, exatamente. Obrigada, Tati. Imagina, Obrigada, eu que gente. agradeço. Estamos encerrando mais esse episódio do Di Patreon. Até mais.